porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Nós vemos esse texto, vai falar de uma experiência que o profeta Eliseu, ele vivenciou na sua vida. E essa experiência não está muito longe das experiências que nós também traçamos nos nossos dias atuais. Não é assim? Nós que servimos ao Senhor, devemos estar com a nossa confiança sempre em alta. Nós não devemos pelo menos, né? Apesar de termos já ouvido aqui, uma indagação que nós sempre fazemos, nós somos seres humanos, realmente somos limitados, somos criatura, mas não devemos, não é bem isso que a palavra de Deus quer transmitir para nós. A palavra, ela quer, e muito menos Deus, a palavra quer que nós verdadeiramente, de fato, nos apossamos dessa realidade e vamos vivenciar a nossa fé justamente nos momentos de desafio, nos momentos de prova, nos momentos de escassez, e nos momentos que muitas das vezes estamos no leito da dor, como o nosso amado irmão Francisco aqui, ele frisou muito bem, e realmente é nesse exato momento que nós vamos ver de fato se nós estamos com a nossa fé centralizada em Deus. Porque se nós não estivermos, nós vamos naufragar. Se nós não estivermos, nós vamos recuar. Se nós não estivermos, nós vamos virar as costas, abandonar e dar tudo como perdido. Porém, se a nossa fé estiver centralizada na pessoa de Deus, nós vamos romper com a situação, seja lá qual for. Nós vamos romper, nós vamos lograr, nós vamos passar pela situação. E isso vai nos custar experiência para contarmos para outras pessoas, como nós ouvimos aqui um pouquinho do testemunho do nosso irmão, falando a respeito do milagre, a respeito do poder, ou seja, da grandeza de Deus. E Eliseu aqui, ele vai vivenciar um momento de experiência ímpar na sua vida. Momento esse que vai servir para as gerações futuras se espelhar, embasar nesse testemunho, para que nos momentos de adversidade, de luta, nós temos aí um norte, uma direção a seguir. Aleluia. A Bíblia vai nos mostrar que Eliseu, ele foi cercado por um exército numeroso. Tudo por quê? Porque era um homem de Deus, um homem que tinha vida no altar. Eliseu, que foi o sucessor de Elias, aquele que andou com Elias, aquele que pediu porção dobrada do Espírito que estava em Elias, e Deus a concedeu. Mas Eliseu aqui agora ele está com seu moço Geazi. Geazi, a gente não vai muito se ater em falar de Geazi, mas Geazi é aquele camarada que estava sendo discípulo de Eliseu e que tinha tudo para crescer e ser um bom sucessor, mas deixou a fé de lado, deixou a visão de servir de lado e se enveredou por um lado que lhe causou um triste final. Porém aqui, o rei Haddad, o texto que nós lemos, ele estava fazendo guerra, estava em guerra com o povo de Israel. Bem, o rei Ben-Hadad, ele estava com um exército numeroso, e a Bíblia vai nos mostrar que ele fazia uns planos, chamava os seus soldados, os seus conselheiros, os seus homens, e falava: olha, nós vamos ficar em determinado lugar de emboscada. Quando o rei de Israel vier com o seu exército, nós vamos se apoderar deles e vamos tirar a sua vida e vamos ganhar a causa. Só que Deus revelava
a Eliseu o plano, né? O projeto do rei para pegar o rei de Israel. E quando Deus revelava a Eliseu ia lá e fazia o rei de Israel saber: olha, não passa por tal lugar. Em determinado lugar, o rei Ben-Hadad, o rei da Síria, está com um exército numeroso, esperando vocês passarem por ali para pegar de emboscada. E o rei de Israel, sabendo que Eliseu era um homem de Deus, profeta, não é como os profetas dos dias atuais, alguns, né? Que fala aquilo que Deus não mandou falar, que quer usar a Deus, mas era um profeta já conhecido. E o rei sabia que o que ele estava falando, de fato, era uma visão de Deus. E o rei, o texto nos mostra que assim ele fazia de quê? De não passar por determinado lugar. E não foi uma, nem duas, nem três. Aqui está dizendo o texto: nenhuma, nem duas, nem três. Toda vez que o adversário, ele armava o laço, toda vez que ele armava a emboscada, aleluia, Deus fazia saber o coração de Eliseu. E Eliseu ia, passava por rei, e o rei tinha livramento. Então a Bíblia diz aqui que o rei Ben-Hadad ficou furioso, reuniu os seus, que ele fazia esse projeto, esse plano, e falou: olha, quero saber quem é o X9, né? O caguete que está no nosso meio, que tudo que nós projetamos e planejamos, vai lá e faz saber ao rei de Israel. Ele achara que ele estava sendo traído. Nós simplesmente agora estamos contando a história para depois fazermos a aplicação. E foi dessa forma. E alguém se levanta: não, meu rei, é porque em Israel existe um homem de Deus, em Israel existe um profeta, e tudo que o senhor faz e fala e projeta e pensa na sua câmara, Deus revela a ele, ele vai lá e fala para o rei. Aleluia. O rei falou: isso é? Então mandou uma escolta sair, vai, então procura saber onde está esse tal de Eliseu. Eu quero saber onde ele está. E quando encontrar, venha e me diga, porque eu vou mandar alguém buscar a ele e trazer até mim. Já sabe qual era a finalidade do adversário com Eliseu. E saiu uma escolta e descobriram que ele estava em Dotã. E disseram ao rei: o rei agora manda um exército numeroso. Um exército numeroso, com muitos cavalos e carros, para pegar um homem só, para tu ver como é que era. Um exército para pegar um homem, simplesmente um homem. E o texto vai dizer que quando eles sentiam a cidade, o homem de Deus está lá tranquilo dormindo, porque quem é de Deus não se preocupa, amém? Quem é de Deus está em crise, tudo em guerra. Quem é de Deus tem sono, dorme. Quem não é, não consegue dormir. E o homem de Deus está lá dormindo, tranquilo, e ó, tudo cintiado, um exército numeroso para pregar ele. Só que, quem acorda primeiro? Geazi. E quando Geazi acorda e olha, e vê um grande exército numeroso, ele entra em desespero. Irmão, nós podemos até conjecturar. Eliseu lá dormindo, descansando, e Geazi chega, sacode: Eliseu, o que está acontecendo, Geazi? Um exército numeroso. Eliseu tranquilamente vai dizer para ele: calma, rapaz, calma, por quê? O que ele, a primeira palavra que saiu da boca do homem de Deus: excesso de, diga, confiança. Excesso de confiança, certeza, condição de quem está servindo. Ele vai dizer: olha, e ele disse: não temas, porque mais são os que estão com quem? Conosco, do que os que estão com eles. E o texto vai mostrar que Eliseu vai falar: Deus, abra os olhos desse moço, permita que ele possa ver, porque, irmão, com a visão carnal, você e eu, nós não enxergamos nada.
Se nós estivermos numa ótica humana, nós vamos ver nada, é tudo embaraçado, é tudo nebuloso. Mas numa ótica espiritual, você vê além das barreiras, você vê além das muralhas, você consegue ver o livramento antes dele chegar até ti. Você consegue ver a provisão de Deus antes de você alcançar. É pela fé. A fé faz nos ver além das barreiras, além das muralhas. E a Bíblia diz que Deus atende o homem de Deus. O homem de Deus faz a oração e tem certeza que vai ser atendido. Talvez Geazi nem merecesse, mas é para experiência. Vamos lá? A Bíblia diz que quando Eliseu acaba de ministrar a sua oração, irmãos, isso é para dar um glória. Eliseu começa a ver algo diferente. Geazi começa a ver algo diferente agora. Ele vai ver cavalos de fogo, carros de fogo, um exército numeroso, celestial, que estava além do exército da Síria de Ben-Hadad. Maravilha, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que ele faz mais uma oração daquela de ousadia. Eliseu vai pedir a Deus que mate os soldados? Não. Porque Eliseu sabe que a luta não é contra a carne, nem contra sangue. Eliseu vai simplesmente pedir: Deus, cega esses homens, dê uma cegueira a eles, de fato que eles não podem nos enxergar. Sabe por que você vai e vem? Sabe por que você alcança? Sabe por que você passa e é bem sucedido? Porque o inimigo, Deus cega, e ele não te acha, ele não te encontra. Ele até vem com fúria, vem com sede, ele arma as suas armadilhas, os seus laços, as suas emboscadas, as suas estratégias, mas Deus cega o adversário e você passa glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Deus faz, irmãos, uma cegueira cair naqueles homens, exércitos numerosos, e eles agora ficam à mercê do homem de Deus, fica na mão do homem de Deus, Eliseu. Então, muito bem, vamos lá. O rei Ben-Hadad, ele estava representando aqui, nesse exato momento, o adversário da tua e da minha vida, que está sempre armando emboscada, está sempre armando um laço. O apóstolo Pedro vai dizer à sua igreja que o adversário das nossas almas, ele fica ao redor de nós fazendo o quê? Brasmando como se fosse um leão, à procura de quem possa tragar. Mas nós estamos tranquilos, porque nós estamos confiados em Deus. A nossa esperança está no Deus de Israel. A nossa esperança está num Deus que pode todas as coisas, irmão Beto. Não é um Deus de brinquedo, um Deus qualquer. Não é um Deus qualquer. É um Deus que criou céus e terra.